Meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos. Vamos então para mais um ensinamento, começando por palavras, ensinamentos de Emmanuel. Emmanuel nos diz: cuida, pois, de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade. Porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que se aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Que fantástico esse ensinamento, essa recomendação, essa conscientização que Emmanuel nos passa. Faço questão de repetir, pessoal. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala para nós outros. Cuida, pois, de fazer sem delonga, ou seja, sem demora, quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade. Porque amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem. Está vendo? Será benéfico e agradável para aquele que tem atividade no bem, de forma contínua e não eventual. Ele continua, que cresce no ideal superior e que se aperfeiçoa. Então, nós temos que crescer no ideal superior e também nos aperfeiçoarmos cada vez mais, valorosamente, nas abençoadas horas do hoje. Então, tudo tem que ser feito hoje, não pode ficar para amanhã. Fazendo isso, ou nos esforçando para fazer isso, nós estamos caminhando para a nossa felicidade. Em cima dessas palavras de Emmanuel, vem o autor do livro, que é José Cardiru, que ele vai nos dizer, 2 pontos. Vivemos tão presos pelas ocorrências do ontem e pelas expectativas do amanhã, que comumente esquecemos de viver o hoje. Tá vendo? Então, aqui ele está esclarecendo que nós fica preso no amanhã, querendo alcançar aceleradamente o futuro, e ao mesmo tempo nós estamos presos ao passado. E aí a gente se esquece do principal, que é viver o agora. Né? Aí ele fala que é o viver o hoje. Aí ele fala, tenho a impressão de que sempre estamos esperando que algo extraordinário aconteça, para que a nossa vida, enfim, comece. Vivemos num compasso de espera, tendo nos ombros as frustrações do passado e as ânsias do futuro. Enquanto isso, as horas do agora passam sem nenhum aproveitamento real de nossa parte. Não percebemos que o grande milagre de nossa vida acontece todos os dias. Quando acordamos, 2 pontos, é o estoque das horas ao nosso dispor para aplicá-lo na construção de nossa felicidade. Porém, geralmente, cometemos o erro de guardar essas horas para depois, para o dia seguinte, como se o tempo fosse cumulativo, ou seja, como se as horas que não usamos hoje pudessem ser usadas amanhã. Um dia não vivido é um dia perdido. Ele sai da conta corrente da nossa vida e não volta mais, tá vendo? Então, todo dia perdido, ou mesmo uma hora perdida, não volta mais. Nós não podemos perder um segundo de nossa existência para o trabalho de nossa evolução espiritual. Por exemplo, se nesse exato momento eu tenho um mau pensamento, então esse é o momento de eu fazer o bem para mim mesmo. Ou seja, não me permitindo que um mau pensamento que não é de Deus permaneça muito tempo na minha cabeça. Então esse é o exato momento de eu trabalhar no meu bem, ou seja, expulsando, evangelizando esse mau pensamento. Fazendo aquilo que Joana de Anjos nos sugeriu. Ela nos ensinou uma técnicazinha para a gente combater o mau pensamento. Ela nos fala, todas as vezes que tiveres um mau pensamento, substitua-o por um bom. Esse é o trabalho que a gente vem fazer na Terra. Um dos trabalhos é esse. Né?
Aí ele fala aqui, olha, porém, geralmente, cometemos o erro de guardar essas horas para depois, para o dia seguinte, como se o tempo fosse cumulativo, ou seja, como se as horas que não usamos hoje pudessem ser usadas amanhã. Um dia não vivido é um dia perdido. Ele sai da conta corrente da nossa vida e não volta mais. Ninguém fica com crédito por não aproveitar os seus dias. Aliás, fica com um débito chamado frustração existencial. Chico Xavier costumava dizer que a consistência do tempo perdido é o que mais atormenta o espírito quando ele chega do outro lado. Então, Chico Xavier costuma dizer qual o maior sofrimento que nós passamos, ou qualquer espírito passa quando ele chega no plano espiritual, quando ele retorna à sua verdadeira paz. É o tempo perdido, que não volta mais. Aí ele continua, para que não fiquemos com esse saldo devedor, é bom olharmos para aquilo que normalmente devora os nossos dias. A preguiça, a gente deixa para amanhã, às vezes por causa disso. Ou então a procrastinação, ou então o medo, ou então a queixa, ou então a revolta, ou o vitimismo. Porque a maior parte das pessoas são viciadas no vitimismo. Gosta de choramingar. Aí ele continua, precisamos fugir de uma tendência instintiva de somente querer agir quando a vontade nos impulsionar. Afinal, nem sempre a vontade virá. E pode ser até que ela nunca apareça. Até hoje, a vontade de me exercitar fisicamente, nunca deu as caras. Quantas vezes eu deixei de ir à academia porque a vontade não passou em minha casa para me levar. E quem perdeu com isso fui eu. Às vezes a pessoa quer fazer um exercício físico, quer ir para uma academia, amanhã eu vou, e nunca essa vontade aparece. Né? É preciso domar a preguiça, enfrentar os desafios, apesar do medo. É necessário parar de se queixar da vida, não esperar que ela seja perfeita. Ajuda muito pensarmos que somos nós, que somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Se não cuidamos dela, como o jardineiro que zela pelo seu jardim, ninguém tem a obrigação de fazer isso por nós, nem mesmo Deus. Ele já nos deu as sementes, o trabalho de semear e a cultivar é nosso. A autorresponsabilidade é um dos sinais mais marcantes da nossa maturidade. Enquanto não atingirmos, ficaremos nos comportando como crianças à espera de que o papai e a mamãe descasquem a laranja para nós. Outro aspecto relevante, aproveitar o tempo que se chama hoje, não significa apenas lançar as boas sementes para que amanhã tenhamos uma colheita feliz. Significa também apreciar as coisas boas que já estão conosco, para os quais muitas vezes estamos cegos. Não permitir que as inevitáveis imperfeições da existência tirem o brilho de tantas coisas boas que acontecem a toda hora ao nosso redor. Com sabedoria, Leila Ferreira escreve: aprendi cedo que felicidade não é coisa para pessoas desatentas. Tá vendo? Chega quando a gente menos espera, dura menos do que a gente gostaria, vai embora sem dar satisfação. Tá vendo? Não são ocorrências grandiosas, coisas do outro mundo, mas não deixam de ser pequenos espetáculos que surgem diariamente no palco de nossa vida. O fato de despertarmos todas as manhãs e termos a liberdade para dirigir a nossa vida para onde desejarmos, de sentirmos que estamos participando do espetáculo da vida através de nossos talentos, não apenas como seus espectadores, de desfrutarmos a companhia de pessoas agradáveis, de termos um dedo de prosa com um coração amigo, de ainda nos emocionarmos com uma canção, de nos encantarmos com uma flor, de nos extasiarmos com o céu estrelado. Tudo isso representa um oásis de felicidade, para o qual, na maioria das vezes, estamos desatentos. É preciso ter olhos de ver, disse sabiamente Jesus, que quem perde tempo com coisas sem importância,
Quem amaldiçoa suas horas e não as aproveita para ser feliz, quem não vê pedras preciosas em meio aos cascalhos, está morrendo antes da hora. Como teria dito a poetisa Cora Coralina, ela falou: sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. E nós, será que estamos fazendo isso conosco? Ficou aí para a nossa reflexão, esse ensinamento fantástico, que nós temos que agir, nós temos que reagir, nós temos que nos esforçarmos a caminho de nossa felicidade, adquirindo crédito. Como é que se adquire crédito na lei de Deus? É utilizando cada segundo de nossa existência para fazer o bem para nós outros. E o primeiro passo de se fazer o bem para mim, em primeiro lugar, é não me permitindo que um mau pensamento, que é um corpo estranho dentro do nosso organismo, permaneça dentro de nós, porque não é de Deus. Esse é o primeiro trabalho que nós temos que fazer para conosco. Fica aí para a nossa reflexão e que o nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos.